problema é bem diferente a história dos seres demo dos seres homo. Os seres demo, eles não têm como ter conversas num nível de esclarecimento profundo como nós humanos temos, tá? Então, assim, Brahma não sabia por que existia, Vishnu e Shiva também não, e é bom e bastante razoável a gente imaginar que ninguém a partir deles que tenha surgido em momento algum soube responder essas perguntas, ou mesmo teve curiosidade em um dia ter respostas para isso. Esse é o grande problema. Essa lógica da qual nós partimos de que, em tese, esses seres, ao longo desses 10, 11, 12 bilhões de anos que eles já existem, se em algum momento eles, entre aspas, buscaram aquelas perguntas comuns à filosofia. Quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, qual o sentido da vida, etc, etc, etc. Os demos nunca fizeram isso. Então, assim, do jeito que Alexandre nasce para o mundo, do jeito que Rogério nasce para o mundo, sem saber nada das regras do jogo da vida, você entra em campo sem saber das regras do jogo, tá? Então você vai aprendendo aos poucos, seus pais, colegas, amigos, escola, até que você atinja a idade adulta e por você mesmo, ou você assume toda a herança cultural que você recebeu, você critica alguma coisa, mas você cria o seu próprio senso pessoal, sua visão de mundo, sua visão de vida, sua visão de realidade. Um demo não tem visão de realidade. Isso que eu estou dizendo aqui é a coisa mais terrível de ser dita. Mas esse é o problema. De tudo o que nesses anos eu pude verificar, e olhem, é muita coisa. 90% de tudo que me foi mostrado não há palavras para eu descrever. Porque eu teria que descrever macacoides com rosto humano totalmente dementados. Eu teria que descrever formas mistas de animais e seres humanos absolutamente sem nenhum tipo de racionalidade evidente. Teria que descrever várias coisas que nem a ficção, nem sei lá, é fora do padrão humano. Quando você começa a enquadrar no padrão humano, aí você começa a perceber que aqueles demos, diferentes dos outros, tem lá um padrão parecido com o humano. Aí a gente, com a nossa lógica humana, a gente passa a partir de premissas antropocêntricas totalmente equivocadas. Por quê? Porque eles não têm o jeito humano de ser, apesar do corpo aparentemente parecer humano. Mas eles não têm. Para minha total e absurda surpresa. E isso eu comecei a desconfiar ao longo dos anos, mas quando Pandora começou a escrever, não esse livro que foi publicado, mas outras besteiras que não serão, porque não é de livro, apesar de que ela está escrevendo um outro livro comigo, então não sei se um dia a gente conclui, além do que já foi publicado, mas através de Pandora é que eu fui percebendo que aquilo que eu tinha percebido no personagem Zantandrel do Guardião do Éden, que é uma máquina aprendendo a sentir, uma máquina aprendendo a criar uma identidade para ela própria, vamos assim dizer, não é? Essa mesma confusão que aquela máquina estava passando, os demos todos passam. O pior de tudo é perceber que de todas as gerações de demo, a geração de Zeus, indo agora para a sua pergunta, que sendo a mais recente, seria a mais complexa de todas as gerações de demo, Zeus também não tinha a mais remota ideia do significado da existência. Esses caras, eles são tão perdidos, coitados, que na lógica deles, a grande visão de realidade que marca
o psiquismo de todos esses demos é o que aqui na Terra a gente chama de jogos de brincadeira ou de competição. Daí as apostas. Esse é o primeiro traço psíquico. Esse é o único traço comum a todo tipo de demo. A única coisa que deu para eles um sentido de vida, vindo da disputa que Vishnu e Shiva criaram com Brahma para manter Brahma vivo, por isso que o DNA deles é parte da competição do jogo universal. Quem criou o jogo? Até hoje é assim. Alguns seres que aqui na Terra foram tidos como centauros. Alguns seres que aqui na Terra foram tidos como sátiros. Alguns seres que aqui na Terra são tidos como, obviamente, impossíveis de terem existido, porque suas figuras não são totalmente humanas. E, estranhamente, na descendência entre titãs e olimpianos, surgiram algumas raças de demo que essas aqui conseguiram desenvolver, não a razão filosófica, mas o senso crítico. Aí quando você vê uma figura como Sileno. Sileno era um raro demônio que, em sendo demônio, era dementado, em sendo demônio, era fedorento, em sendo demônio, tinha lá os hábitos de um demônio, mas ele era terrivelmente inteligente. Os próprios seres humanos da época o tinham em alta conta. E alguns seres humanos dessa época, eles tinham uma característica que infelizmente nós humanos perdemos. Os seres humanos dessa época, mais do que os demônios, os seres humanos dessa época queriam entender a razão da vida. Queriam entender a razão daquilo tudo, aquela complexidade. Diferente da gente, eles lidavam com esses seres. Nós não lidamos. Nós lidamos com as notícias que vieram do passado. Então o rei, um rei da mitologia grega, ele era alguém que, por mais absurdo que pudesse ser o seu psiquismo para trivialidades da vida, mas ele era um estudioso, ele tinha profunda curiosidade e ele valorizava o conhecimento. Então, o rei Midas, ele queria que Sileno falasse com ele, queria conversar com Sileno, para fazer perguntas a Sileno sobre o significado da vida. E nada de Sileno se dignar a falar com o rei. A história mitológica diz que o rei Midas colocou diversos pelotões atrás do mestre Sileno, do demo Sileno, lá nas florestas onde ele vivia. E vejam o lado desagradável. Sileno vivia matando ovelhas. Era um chupa-cabras, ponto. Se quiser um nome próprio para... Mas era Sileno. E então, descobrem Sileno, numa certa floresta, os guardas, o rei Midas manda o exército dele todinho cercar Sileno. O pessoal na época comentava, você vai empobrecer o seu império só de tentar fazer com que os guardas prendam Sileno. Já tinha gastado o tesouro todo lá do império atrás de Sileno. Aí prendem Sileno. Uma jaula lá de próprias para demônio, de madeira, era um negócio bem organizado. Aí o rei não manda trazer o demônio até ele. Ele vai até o demônio. Lá na floresta. Aí conta a lenda que ele chegou e o demônio lá dentro da jaula bufando, feito um louco. Aí rei Midas chegou, aí humildemente pediu desculpa por ter perseguido ele durante tanto tempo, mas queria que ele fizesse o grande favor, ou coisa assim, de responder para ele pelo menos uma pergunta. E Sileno, eu disse, mas só uma pergunta, depois eu lhe solto, eu só quero isso. Ou seja, todo um processo
todo o dinheiro gasto, todo um exército mobilizado para prender um demônio para o rei fazer uma pergunta ao cara. É igual foi a pergunta que Rei Midas faz. A que mais um ser humano deve almejar? Ponto. Aí a resposta de Sileno. Ó, estirpe, efêmera e miserável. Porque ele achava a estirpe humana miserável e efêmera. Um demo, mas assim, porque a espécie humana, os demos, eles têm a noção de que eles nasceram do fogo. Os homens nasceram do barro, da lama. Então qualquer demo se acha superior ao ser humano por isso. Só que o fogo aí foi a pancada que Brahma deu em Shiva no passado, devolvendo a pancada que Shiva tinha dado em Brahma. Então, como Shiva, entre aspas, morreu no meio da pancada de Brahma nele, ou seja, o corpo, o anjo clone do ser que era Shiva morreu, e Shiva se transformou em demônio, saiu do fogo, então, como todos os demônios descendem de Shiva, é por isso que reza a lenda entre eles que eles nasceram do fogo. Mas, como eles são dementes, senso crítico zero, eles acham isso uma maravilha. E quando o Homo sapiens surgiu, eles dizem que é da lama. Então, por isso que Sileno disse, ó, estirpe miserável e efêmera. Porque insistes ouvir de minha boca algo que melhor seria para os teus ouvidos jamais escutar. Mas se queres, aí vai. Mas se queres, a culpa é dela. Mas se queres, aí vai minha resposta. O melhor que um ser humano deveria almejar seria jamais ter nascido. Mas já que nasceu, o que de melhor um ser humano pode almejar é morrer logo. Ou seja, Sileno era alguém que conhecia a tragédia da existência. Que ele próprio, Sileno, era Sileno porque era produto daquela tragédia, da farsa de Brahma, da farsa de Javé. Né? Então, assim, os demônios não conseguem arquitetar uma conversa de 5 minutos sobre um tema sério. Não conseguem. Então, não se iluda. Não se iluda. Os demônios estão aprendendo a atingir a maturidade intelectual, moral e filosófica, copiando dos seres humanos e, acima de tudo, roubando as sequências genéticas da gente.